Bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências Biológicas e hoje vamos estudar o sistema reprodutor feminino. A primeira parte que nós vamos ver é a anatomia do sistema reprodutor feminino, conhecendo as principais estruturas que o formam e as suas funções. Então, as primeiras duas estruturas que eu quero mostrar a vocês são os ovários. Os ovários são duas glândulas localizadas ao lado do útero e são responsáveis pela produção dos gametas femininos ou óvulos. Os ovários, eles também produzem hormônios que vão atuar em todo o desenvolvimento dos caracteres secundários femininos e controlar a produção desses óvulos. Após a liberação dos óvulos pelos ovários, esses óvulos vão caminhar por estruturas chamadas de tubas uterinas ou trompas uterinas. É neste caminho até o útero que ocorre a fecundação, ou seja, a união do óvulo com o espermatozoide. Após essa fecundação, o zigoto então formado vai se alojar nas paredes internas do útero, chamado de endométrio, esta camada interna chamada de endométrio, e é aqui que o embriãozinho irá se instalar e começará a se desenvolver. A base do útero é chamada de colo e é a comunicação com o canal logo abaixo, que é a vagina, que é o órgão muscular, e de cópula da mulher. É por onde o pênis entra e libera os espermatozoides que vão caminhar até as tubas uterinas para encontrar o óvulo. O colo do útero é uma região muito sensível e é muito suscetível a um tipo de câncer, chamado câncer de colo de útero, do qual as mulheres devem sempre fazer seus exames preventivos para evitá-lo. A parte externa e final da vagina é chamada de vulva ou pudendo feminino. É nessa região que está a saída da uretra, que é separada do orifício da vagina, diferente do homem, que tem no canal da uretra o mesmo canal de saída dos espermatozoides. Na mulher não, é separado. E a vagina, os grandes lábios, formam toda essa região da vulva, que é a parte externa da vagina. Então aqui estão todas as estruturas básicas do aparelho reprodutor feminino. Vamos entender agora como se dá a formação da célula sexual feminina, o óvulo. Então temos aqui a representação de um dos ovários, de uma das glândulas, e vamos entender então o processo chamado de ovogênese ou ovulogênese, que é a formação do óvulo. Bom, pessoal, a mulher possui um ciclo menstrual de aproximadamente 28 dias e dentro desses 28 dias acontece o amadurecimento do folículo ovariano, que é a estrutura que vai formar o óvulo. A cada 28 dias, um dos ovários amadurece um dos folículos ovarianos e libera um óvulo por vez, ou no ovário direito ou no ovário esquerdo. Isso é o que normalmente ocorre, mas a mulher pode ter uma ovulação múltipla, existem mulheres que têm ovulações múltiplas, então existem exceções a essa regra. Então, quais são as etapas na formação dos óvulos? Então, a primeira etapa é chamada de fase de multiplicação. Existe uma célula que se chama ovogônia, que está aqui representada. Esta célula ovogônia, ela está presente lá no embrião, no feto, no período intrauterino, e essa fase de multiplicação, então, é restrita a esse período intrauterino, onde se formam os folículos primários com essas ovogônias que são 2N, ou seja, diploides. Nessa fase de multiplicação, ocorrem mitoses sucessivas que vão gerar muitas ovogônias.
A segunda etapa é chamada fase de crescimento, em que as ovogônias vão acumular vitelo, que é uma substância nutritiva e importante para o processo de reprodução, e vão crescer, vão ganhar volume e vão se transformar em ovócitos primários ainda 2N, ainda diploides. Isso ocorre até o 7º mês de vida da menina. E outra diferença da mulher para o homem é que a mulher já tem os seus folículos ovarianos já prontos desde criança. Então, fase de crescimento até o 7º mês de vida. A próxima fase é a fase de maturação, a principal etapa onde vão se formar as células prontas para a reprodução. Na fase de maturação, ocorre uma característica interessante. O ovócito lá da fase de crescimento entra em meiose 1. Só que essa meiose, ela é interrompida, né, por volta do 7º mês de vida, e num processo que se chama dictióteno, que é uma interrupção da meiose, e essa meiose só vai continuar quando esta célula for fecundada pelo espermatozoide. Então, o que acontece? Na puberdade, depois de muitos anos, esses ovócitos secundários que entraram em meiose, então são N, eles formam um folículo maduro, como está representado aqui. Então, eles terminam a mitose, né? Eles continuam o processo de mitose e entram dentro de um folículo chamado de folículo maduro. E aí se transformam em ovócitos secundários, e esses ovócitos secundários é que são liberados lá para a tuba uterina. Então, não é o óvulo ainda pronto que é liberado para a tuba uterina, mas sim os ovócitos secundários. Quando esses ovócitos forem fecundados, fecundação pelo espermatozoide, aí a meiose acaba, termina completamente, e aí nós podemos chamá-lo de óvulo. Quando o óvulo, o núcleo do óvulo se une ao núcleo do espermatozoide, aí nós denominamos já um zigoto, que é o início de um novo ser. Então é esse o resumo da ovogênese. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida